A vida, às vezes, sussurra promessas em meio ao barulho da pobreza. Promessas frágeis, feitas no escuro, quando tudo o que existe é necessidade. Entre a fome e a esperança, nasce a solidariedade como um fio invisível. É ali que a superação começa a tomar forma, mesmo sem garantia alguma. Porque onde existe gratidão, pode existir reencontro. E onde há reencontro, o amor encontra um jeito de sobreviver ao tempo. O garoto acordava todos os dias antes do sol. Não porque quisesse, mas porque o frio não permitia dormir mais. O colchão fino no chão rangia a cada movimento, como se reclamasse da própria existência. A casa, feita de paredes cansadas, parecia sempre prestes a desistir junto com eles. O cheiro de café ralo, misturado à umidade do amanhecer, era o único sinal de começo. Ali, a infância não tinha espaço para sonhos longos. Na escola, ele aprendia a esconder o vazio do estômago com silêncio. Enquanto os outros falavam de brinquedos e passeios, ele falava pouco e observava muito. O uniforme era sempre o mesmo, lavado à noite e seco na esperança. Os sapatos, gastos demais para a idade, contavam histórias que ele nunca dizia em voz alta. Cada passo era um lembrete de que o mundo não era gentil com todos. Em casa, a mãe fazia malabarismos com moedas e coragem. O pai havia partido cedo demais, deixando apenas um nome e uma saudade mal resolvida. As contas se acumulavam como sombras nas paredes. À noite, o garoto ouvia conversas sussurradas que misturavam medo e cansaço. Ele fingia dormir, mas guardava tudo no peito. Havia dias em que a fome doía mais que o orgulho. Dias em que pedir ajuda parecia mais pesado que carregar sacolas vazias. O garoto aprendia, cedo demais, que a pobreza não era só falta de dinheiro, era falta de escolhas, de tempo, de descanso, e isso moldava o jeito como ele olhava o mundo. Mesmo assim, havia algo nele que não se quebrava. Um olhar atento, uma sensibilidade silenciosa, uma vontade estranha de resistir. Ele observava as pessoas com curiosidade, como se buscasse pistas de um futuro possível. Talvez alguém, em algum lugar, pudesse enxergá-lo além das roupas simples. Essa esperança ainda não tinha nome, mas já pulsava. Foi em um desses dias comuns, quase invisíveis, que tudo começou a mudar. Um momento pequeno, aparentemente sem importância. Um cruzar de caminhos que ninguém planeja. O tipo de instante que o tempo guarda em segredo e que só revela quando já é impossível voltar atrás. O dia estava pesado, daqueles em que o céu parece refletir o que a gente sente por dentro. O garoto caminhava devagar, com o estômago vazio e a cabeça cheia. A mãe havia passado mal naquela manhã, e ele saiu sem saber se teria comida à noite. Cada esquina parecia uma pergunta sem resposta. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ele parou em frente a um pequeno comércio, atraído mais pelo cheiro do que pela intenção. O dono observava tudo de dentro, com olhos atentos e silenciosos. Não havia julgamento naquele olhar, apenas curiosidade e cuidado. O garoto hesitou, deu meia volta, mas foi chamado por uma voz calma, uma simples pergunta que mudaria o rumo daquele dia. Sem muitas palavras, recebeu um prato quente e um copo cheio. As mãos tremiam, não só pela fome, mas pela surpresa. O primeiro gole desceu como um abraço que ele não esperava receber. Ninguém perguntou nada, ninguém exigiu explicação. Às vezes, a ajuda mais profunda vem justamente do silêncio. O homem sentou-se perto, respeitando o espaço, como quem entende a dor alheia. Contou histórias simples, falou do trabalho duro e dos dias difíceis que já enfrentou. O garoto ouvia com atenção, sentindo algo novo nascer ali. Não era só alimento, era dignidade devolvida, era alguém dizendo sem palavras, você importa. Antes de ir embora, o homem colocou algo no bolso do garoto, um pouco mais do que comida, um pouco menos do que orgulho permitiria aceitar. O garoto tentou recusar, mas ouviu uma frase que nunca esqueceria. Um dia, quando puder, faça o mesmo por alguém.
Aquelas palavras ficaram ecoando forte demais para serem ignoradas. Ao sair, o garoto sentia o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Pesado pela realidade que ainda o esperava. Leve por ter sido visto, ajudado, respeitado. Ele ainda não sabia como, nem quando, nem se conseguiria. Mas ali, naquele instante, uma promessa começava a tomar forma. Naquela noite, o garoto quase não conseguiu dormir. O corpo estava cansado, mas a mente seguia acordada, revivendo cada detalhe do dia. O prato quente, a voz tranquila, o olhar que não julgava. Ele apertava os olhos no escuro, como se ainda pudesse sentir o cheiro da comida. Algo dentro dele havia sido tocado fundo demais para ser esquecido. Sentado na beira do colchão, ouviu a mãe respirar com dificuldade no quarto ao lado. Pensou em tudo o que ainda faltava, em tudo o que doía. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu apenas medo. Sentiu responsabilidade, um tipo novo de peso no peito. A ajuda recebida não podia morrer ali. Ele lembrou da frase dita quase em tom de conselho: quando puder, faça o mesmo por alguém. As palavras ecoavam como um compromisso silencioso. Não havia contrato, nem testemunhas, nem garantia de futuro. Mesmo assim, soava como algo sagrado. O garoto fechou a mão com força, como se segurasse aquela ideia. Fez a promessa em silêncio, com a seriedade de quem não tem muito a oferecer. Prometeu que, se um dia tivesse mais do que precisava, dividiria. Que não fingiria não ver quem sofre. Que não esqueceria de onde veio. Ele não sabia como seria esse futuro. Não sabia se teria dinheiro, casa melhor ou descanso. Mas sabia que não queria perder aquilo que havia sentido. A dignidade recebida era agora uma chama frágil, e ele tinha medo de deixá-la apagar. Naquele instante simples, sem cerimônia alguma, algo se consolidou. Uma promessa feita não por obrigação, mas por gratidão. Gratidão que misturava vergonha, alívio e esperança. O garoto ainda era pequeno diante do mundo, mas aquela promessa começava a fazê-lo crescer por dentro. Os anos seguintes não foram gentis com o garoto. A vida seguiu exigindo mais do que ele tinha para oferecer. A casa continuava pequena, as contas maiores e o cansaço constante. Não houve milagres, nem mudanças rápidas. A promessa precisou aprender a sobreviver em silêncio. A mãe piorou aos poucos, e ele assumiu responsabilidades cedo demais. Trabalhos temporários surgiam e desapareciam como vento. Ele estudava quando dava, trabalhava quando precisava. Muitas noites dormia com o corpo dolorido e a mente inquieta. Cada escolha parecia cobrar um preço alto demais. Houve momentos em que ele quase desistiu. Dias em que a fome voltou, junto com a vergonha. A ajuda que recebeu naquele passado distante parecia um sonho antigo. Ele se perguntava se ainda fazia sentido acreditar. Se promessas feitas na dor realmente sobrevivem ao tempo. As pessoas ao redor mudavam, mas os obstáculos permaneciam. Alguns caminhos se fechavam antes mesmo de começar. Outros exigiam força que ele ainda não tinha. O mundo parecia sempre pedir pressa, enquanto ele caminhava pesado. Ainda assim ele seguia. Em certos momentos, a raiva tentava se instalar. Raiva da injustiça, da falta de oportunidades, do silêncio do mundo. Mas algo dentro dele resistia a se tornar amargo. Ele lembrava do olhar que não julgou, e isso o impedia de endurecer completamente. Cada dificuldade deixava marcas, mas também deixava aprendizado, mesmo que doloroso. A promessa não desapareceu, apenas ficou adiada. Esperando o momento certo, ou talvez apenas sobrevivendo. O tempo seguia passando e, com ele, novas decisões se aproximavam. Chegou um momento em que permanecer igual passou a doer mais do que tentar mudar. O garoto, já não tão garoto assim, percebeu que o tempo não espera decisões. Ele olhou ao redor e entendeu que ninguém viria salvá-lo. A responsabilidade era pesada, mas clara. Se algo fosse mudar, teria que começar por ele. Começou com pequenos passos, quase invisíveis.
Acordar ainda mais cedo, estudar à noite, aceitar trabalhos que ninguém queria. O corpo reclamava, a mente cansava, mas havia um propósito novo. Cada esforço carregava a esperança de romper o ciclo. Nada era fácil, mas agora fazia sentido. Houve dias em que pensou em desistir de novo. Dias em que o progresso parecia lento demais para valer a pena. Mas ele lembrava do passado como quem segura um mapa. Não queria voltar àquele ponto, e isso o empurrava para frente. As escolhas começaram a exigir renúncias. Menos descanso, menos tempo, menos certezas. Enquanto outros avançavam com apoio, ele avançava sozinho. Mas havia orgulho nisso, mesmo que silencioso. Um orgulho que não gritava, apenas sustentava. Aos poucos, pequenas vitórias surgiram. Um reconhecimento aqui, uma oportunidade ali. Nada grandioso, nada definitivo, mas o suficiente para provar que o esforço não era em vão. O futuro começava a parecer possível. Ainda assim, algo permanecia guardado no fundo do peito. A promessa antiga, nunca esquecida. Ela não era o objetivo, mas o lembrete do porquê. Ele seguia avançando, sem saber onde chegaria. E o tempo, paciente, preparava o próximo capítulo. O tempo passou do jeito que sempre passa, sem pedir licença. Os dias viraram anos, e os anos trouxeram mudanças que ele nem percebeu de imediato. A vida ganhou novas rotinas, novos cenários, novos rostos. A antiga casa ficou para trás, assim como muitas dores. Mas algumas memórias continuaram caminhando com ele. A distância não foi apenas física, ela se instalou nas prioridades, nas urgências, nas escolhas diárias. O passado ficou guardado em uma gaveta invisível da mente, não esquecido, apenas silencioso, como uma fotografia antiga que a gente evita olhar por muito tempo. Houve momentos em que ele quase voltou, pensou em procurar aquele homem, aquele lugar, aquela história. Mas sempre havia algo adiando o gesto. Trabalho, responsabilidades, medo de não encontrar mais nada. Às vezes, a distância também é proteção. A promessa continuava ali, intacta, não como uma cobrança, mas como um farol distante. Ela aparecia em pequenos gestos, em decisões discretas, em escolhas que ninguém via. Era a forma que ele encontrara de honrá-la sem reencontros. O mundo ao redor seguia mudando. Pessoas chegavam e partiam com rapidez. Ele aprendia a lidar com perdas, conquistas e silêncios. A vida parecia finalmente caminhar para frente, mas algo ainda parecia inacabado, porque algumas histórias não se encerram com o tempo. Elas apenas esperam o momento certo para retornar. E mesmo sem saber, ele estava se aproximando disso. De um cruzar de caminhos improvável, de um reencontro que mudaria tudo outra vez. O reencontro aconteceu de forma simples, quase banal. Nenhuma música ao fundo, nenhum aviso do destino. Apenas um olhar que demorou um segundo a mais para se reconhecer. O tempo parecia ter parado naquele instante breve. Algo antigo despertou antes mesmo da memória completa. Ele reconheceu a voz antes do rosto. Um tom calmo, firme, que atravessou os anos sem se perder. O coração acelerou como se estivesse voltando no tempo. Aquele timbre carregava um passado inteiro e, de repente, tudo fazia sentido outra vez. O homem estava mais velho, os cabelos mais claros, os gestos mais lentos. Mas o olhar era o mesmo. O mesmo que um dia não julgou, não perguntou, apenas ajudou. Eles se encararam por alguns segundos em silêncio. Silêncio pesado de significado. As palavras vieram aos poucos, com cuidado. Primeiro um cumprimento tímido, depois um sorriso contido. Em seguida, memórias sendo puxadas com delicadeza, o prato quente, a frase dita sem pretensão. O dia cinzento. Tudo voltou como um filme antigo. O homem ouviu a história em silêncio, com os olhos marejados. Não lembrava de todos os detalhes, mas lembrava do gesto. Para ele, havia sido apenas um ato simples. Para o garoto, havia sido um divisor de águas, e isso mudou o peso daquele encontro. Ali, frente a frente, o tempo revelou sua força.
Revelou que alguns gestos nunca se perdem, que algumas promessas realmente sobrevivem. O reencontro não precisava de grandes palavras. Ele existia para preparar o coração para o que ainda seria dito. O silêncio entre os dois carregava mais verdade do que qualquer discurso. Não era sobre dinheiro, sucesso ou conquistas visíveis. Era sobre o que atravessa o tempo sem se perder. O garoto, agora homem, entendeu que caráter se constrói nos detalhes, nos gestos que ninguém aplaude. Ele percebeu que amor nem sempre vem de quem a gente espera. Às vezes, vem de um estranho, em um dia comum, no pior momento. E esse amor muda trajetórias inteiras sem nunca pedir nada em troca. Reconhecer isso exigia humildade e coragem para não esquecer. A gratidão ali não era dívida, era escolha consciente de lembrar, de olhar para trás sem vergonha, de reconhecer que ninguém chega longe sozinho, mesmo quando o caminho parece solitário. O homem sorriu, emocionado ao ouvir tudo aquilo. Disse que nunca imaginou o impacto daquele gesto simples, que ajudou porque podia, não porque esperava retorno. E ali estava a maior lição de todas. O bem verdadeiro não faz alarde. Antes de se despedirem, não houve promessas novas. Não eram necessárias. A antiga já tinha cumprido seu papel. Estava viva, multiplicada, presente em quem aquele garoto se tornou. E é assim que o tempo revela suas histórias, mostrando que amor, quando é genuíno, nunca se perde, que caráter é o que sobra quando tudo passa, e que reconhecer quem estendeu a mão é uma das formas mais bonitas de superação. Uma história sobre um garoto marcado pela pobreza e por um gesto inesperado, mostrar como um pequeno ato de solidariedade pode atravessar décadas e transformar destinos. O tempo pode separar pessoas, mas nunca apaga aquilo que foi feito com amor. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe essa história e conte nos comentários qual gesto mudou a sua vida. Se quiser, no próximo passo, posso.